Você fez que personagem lá na turma? Cebolinha. Cebolinha. Pode contar outra história legal? Pode contar. O Balé Estágio perdeu o patrocínio, ele tinha o patrocínio da Klabin. Aí eu fui mandado embora junto com outras pessoas lá. E você sabe, depois você tem um certo tempo, você tem que ir no sindicato, né? Pra você homologar. E eu fui no sindicato da dança na época. Na época era SATED. Cara, tinha uma placa assim, ó. Vai ter teste pra turma da Mônica dia tal. Eu falei, eu vou fazer. Aí eu fui e passei. Então você vê, eu fui lá fazer a minha homologação. Por causa disso eu vi a placa. Aí eu fui fazer o teste, fiz o teste, passei e fiquei 5 anos lá. E nesses 5 anos, cara, como era Maurício de Souza, a turma da Mônica, eu conheci muito artista também. Fiz aniversário de famosos, aquela coisa toda, né? Fiz aniversário da Xaxa, da filha do Pelé. Cara. Mas você ia fantasiado de Cebolinha, né? Do personagem, né? Eu fazia o personagem. E aí, por causa que eu estava na turma da Mônica, ia fazer o trabalho, as pessoas iam, levavam os filhos para assistir. Então a Xuxa teve lá, o Luciano Huck, Sangalo, e você acaba conversando, porque você tem um status, né? De ir no camarim, cumprimentar a gente. Então eu conheci, não é que se eu falar com ela, ó, sou o Marcelo Maica, ela não vai lembrar, não vai? Mas tivemos contato. E a questão do Cebolinha, por que foi o Cebolinha? Aí é tipo físico, característica. Entendeu? Já entra tipo físico, expressão corporal. Eles que escolhem lá. Eles que escolhem. E o Maurício bate o olho, ele sabe, né? Então. E era o Maurício que escolhia isso? O irmão dele, Márcio de Souza, que dirigia a parte musical da coisa. Aí nós fizemos o teatro da revistinha, fizemos um monte de coisa. A gente ia na entrevista com ele, nas bienais de livro, não é? Só que veja bem, era o Cebolinha, não era o Marcelo Maick. Tá bom? Mas mesmo assim eu optei por ficar por lá. Porque no Ranch ia ser o meu nome. E quem fazia a voz do Cebolinha? É a Mônica, que era das Patotinhas, você sabe? Ela faz a dublagem, pessoa bem bacana, entendeu? E a gente tinha que adaptar a voz, a expressão corporal, com a máscara, piscar, fazer os movimentos. E a voz, você chegava a decorar algum texto só para... você tem que decorar. Para você sabe passar as emoções, né, cara? As emoções. Porque, veja bem, você tem uma máscara que pisca o olho, então você tem que passar medo, dor, medo da Mônica, dor. A expressão lá de mexer a máscara, como é que... É um velcro que você mexe a boca e pisca. Hoje eu não sei como é que tá agora, parece que tem coisa mais moderna ainda, né? Com a mão por dentro, né? Não, a máscara. A máscara? É um velcro aqui que você abre a boca e fecha e pisca os olhos. Ah, caramba. Entendeu? Um velcro. Então você tinha... sem ver, né? Porque você não vê piscando. Não, nós tivemos um preparo. Como é esse preparo? Com espelho era para você... Não, ele tinha um diretor artístico e uma coreógrafa. Né? O Lauro Lemos era o diretor artístico, então nós fizemos... Não, primeiro foi um mês de preparo. Até o musical, o musical da Turma da Mônica ficar pronto, primeiro, levou um tempinho. Teve todo um preparo corporal, chegava a ser chato até, porque até ficar na expressão perfeita, mas era prazeroso, porque é aquilo que a gente gosta, né? E era uma coreógrafa? Isso, a coreógrafa fazia os movimentos, e o diretor de teatro fazia a expressão. A gente tinha que passar medo, fome, dor, alegria, riso, sarcasmo, né? Com as brincadeiras com a Mônica, aquela coisa toda, né? Então, também é uma experiência fantástica, que só enriqueceu. E esse show rodava o Brasil? Rodava, a gente viajou bastante. Brasil, rodava e viajando bastante. Cara, eu tive sorte... Tem vários espetáculos, a Turma da Mônica, né? Eu tive sorte porque no Balé Estágio viajava bastante também. Então, por exemplo, o único lugar que eu nunca pisei o pé foi na Bahia, nunca dancei na Bahia. Mas qualquer teatro municipal que você falar do Brasil, eu já pisei. Manaus, Curitiba, do Rio, de São Paulo. Recife. Cara, eu fui privilegiado. Deus me ajudou muito, cara. Ele falou, ó. Então são coisas que ficam para mim marcantes, né? Um cara que pôde trabalhar em todos os teatros municipais. Dancei com a Orquestra Sinfônica. A Orquestra Sinfônica de Santo André, porque eu fui bailarino do Municipal de Santo André, né? E nós fizemos um espetáculo 4 do Vivaldi, as 4 estações, e com a Orquestra Sinfônica, cara. Então, assim, bailarino, pude dançar com a Orquestra Sinfônica, cara. Então, fantástico isso também. Você teve uma carreira, então, realizada aí de todos os tive, né? Tive. Assim, veja bem, eu quero que as pessoas entendam que tudo é por oportunidade, momento
E você está preparado para o momento de fazer, entendeu? Então, assim, eu, tecnicamente, não fui um cara excepcional no balé clássico. Cheguei a fazer até alguns príncipes aí, mas não era. Mas eu era muito artista, porque eu cantava, dançava, representava, e tudo isso foi me ajudando, né? Eu adorava contar piada, eu conto piada, stand-up, faço as coisas todas, né? Sempre fui. Então, assim, eu sempre gostei disso. Então, isso me ajudou muito na minha carreira artística, sabe? Essas coisas foram enriquecendo. Então, eu fiquei apto para trabalhar nas coisas tudo, sabe? Uma coisa que eu quero complementar, até aqui a minha formação aqui no podcast, né, que a minha formação é completamente quadrada, aqui a gente vai aprendendo, Certo. cada pessoa que vem aqui vai aprendendo mais o jeito de fazer isso aqui, como eu te falei, a gente montou isso aqui com muito carinho, né, e estamos aprendendo aqui a cada dia, é frequentar os clubes de comédia. Eu vou começar a frequentar Isso, os clubes de comédia, porque tem alguns apresentadores de podcast que foram raiz da comédia. Vilela, Interessante. O pessoal daquele podcast Vênus, que eu gosto bastante, que é duas meninas, tem a Cris lá, que também são de comédia, então acho que isso ajuda bastante. Então, que é meio quadrado como eu, ir para esse ambiente, eu acho que é bom também, é muito bom. Cara, você vê, eu quando eu tinha, acho que... Em São Paulo tem bastante, né? Na Augusta, um Comedy Club lá. Cara, você sabe o que acontece? Existe uma coisa que chama pensamento coletivo, né? Então, as coisas que eu vejo hoje nos humores da Média, eu fazia isso quando era criança, de uma maneira, né? Gravar brincando, que era o Rádio Polícia, que estava fazendo comercial, a gente inventava alguns comerciais, fazia as coisas. E eu, cara, passei a gostar de contar piada por causa do Costinha, cara. Eu ganhei, minha mãe ganhou um disco do Costinha, eu devia ter 11 para 12 anos. E ela caiu na besteira de falar comigo assim, ó, esse aqui é impróprio, não ouve não. A mesma coisa de falar pra criança, ouve. Cara, eu decorei o disco todinho. E aí o que acontecia? Os amigos do meu pai iam lá pra casa e eu gostava de ficar contando as piadas. Então, cara, eu fazia fácil. Você lembra algum aí do Costinha aí? Várias. Manda um aí pra gente. Cara, deixa eu pensar numa aqui que não... que hoje em dia, o Costinha hoje em dia, ele seria cancelado. Entendeu? O Costinha, ele seria cancelado. Vamos contar uma rapidinha que é legal. Diz que o português chegou para a portuguesa e falou assim, olha Maria, sabes tu, nós vamos viajar, temos aqui esse gambá de estimação, mas não vamos deixar passar o gambá, como vamos fazer, né? Aí chegaram lá, né, na alfândega, faz o seguinte, Maria, abre a calcinha, esconde o gambá dentro da calça. Aí ela falou assim, Manuel, e o cheiro? O gambá que se vire. Entendeu? Tem várias, cara. Então, assim, eu gostava, José Vasconcelos, cara. Eu gostava, daquele menino, o Ari Toledo. Eu decorava tudo, então eu ficava contando, cara, sabe? Fazendo stand-up. E o stand-up, ele é comédia de cotidiano. Então, se eu contar o meu cotidiano, já é uma comédia, as coisas que aconteceram, né, na minha vida. Mas eu gostava mais daquela coisa antiga, aquelas piadas Costinha, o José Vasconcelos, Agildo Ribeiro, né? Que o Agildo Ribeiro era do caralho. Agildo Ribeiro, eu tenho uma dele que ele conta que ele tinha um apartamento pequeno e foi um dia uma vendedora de enciclopédia lá. São piadas que hoje em dia talvez não... né? Mas esses caras foram fantásticos. Então eu gostava disso. E até hoje, cara, eu conto piada. E uma coisa, qualquer assunto que você me der, eu te conto a piada. Então, assim, os caras estão conversando um assunto, eu falo, então os caras estão conversando, não, tá, então... E vou contando a piada e eu gosto, cara, eu me divirto. Eu sou daqueles que contam a piada e ri. Sabe? Às vezes eu rio mais do que o cara. Contando piada que eu já contei 10, 20 vezes, cara. Às vezes eu tô no metrô assim, eu lembro da piada e começo a rir sozinho. Esse cara é maluco. Mas é bom, cara. Isso é vida, sabe? Essa coisa que eu acho que eu tenho legal é isso, sabe? A primeira coisa, nunca levar nada pro pessoal, né? Saber que cada um tem os seus problemas e tudo. E ninguém vai tirar a minha paz, cara. A minha paz não depende de você, ela tá dentro de mim, né? Então é isso aí. Como é que foi esse lance aí de você fazer uma transposição para a questão da TV, que é totalmente diferente a cenografia, o ângulo, a câmera, a dinâmica da TV, em detrimento ao teatro, né? Certo. Como é que surgiu isso e como você embarcou nessa questão da TV? A primeira coisa que eu embarquei foi que eu tinha uns amigos na época do Balé Estágio que falaram comigo, vai ter um teste no SBT pro Alô Cristina. Vai lá. E eu fui fazer o teste. Só que no primeiro momento era só o teste de dança, né?
E aí, como eu já tinha um pouco da Turma da Mônica, mesmo que é teatro, ela tem um time diferente, mas eu não acho assim, tão diferente, né? Para fazer. Então isso me ajuda bastante. Mas era dança no primeiro momento. Então não era teatro. Então foi fácil. Aí depois, quando eu fui fazendo outras coisas, você vai ganhando gancho no caminho. Para a moçada mais nova. Porque, na verdade, mesmo. Dá uma dimensão do que era esse Alô Cristina, como é que era o programa? Eu fiz a abertura dele, né? Era aquele, né? Alô, Cristina. Então tinha a abertura do programa, onde a gente dançava com ela, pegava ela do aeroporto, fazia as coisas todas. E depois eu fiz alguns bicos. Aí, lá no SBT, eu fiz a vinheta do SBT uma vez, eu fiz o. Aí eu fazia a figuração no. Chegou a ver o Silvio Santos, tinha contato? Não, o único que eu não vi. Eu vi o Celso Portiolli, um cara bacana, conversou comigo. Eu vi o Ratinho, eu vi o Rick Martin na época lá, entendeu? Como é que eu falo? Essas pessoas, assim.